Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao PodPrev, que é o podcast da Previdência BRB, que traz tudo sobre os resultados, né, da Previdência BRB, investimentos e outras coisitas mais. Bom, eu tô aqui com os nossos diretores, né, o Sandro, que é o nosso diretor financeiro, o Laércio, que é o nosso diretor de Previdência. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Olá, Geise, tudo Geise. bem? Olha, gente, hoje eu tô muito bem acompanhada, tá? E aqui a gente veio para fazer um bate-bola, para trazer várias informações para vocês, né, principalmente em relação ao resultado. E vamos começar logo, né, Sandro? Vamos embora. Diante desse cenário que a gente tem econômico, né, considerando que a gente já está aqui trabalhando, apesar da gente estar em novembro, né, já indo para dezembro, resultados de outubro, a gente Isso, teve vários cenários econômicos durante todo o ano. é verdade. Fala um pouquinho para a gente o que tem de cenário aí, diante desse ano todo e o resultado já dessa parte de Sim, outubro. sim. Nós tivemos, na verdade, uma grande montanha-russa no ano de 2025, né? Nós Sim. começamos o ano com uma inflação estourando o teto da meta, né, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Tivemos o tarifaço do Trump, o famoso tarifaço do Trump, e isso teve repercussão no mercado, na Bolsa de Valores, né, nos títulos públicos, inclusive nos títulos públicos federais, na precificação. Então, nós tivemos aí uma montanha-russa muito forte aí no mercado. Lá para metade do ano para cá, incluindo o mês de outubro, nós tivemos aí um cenário assim, e sem falar, não pode esquecer, né, da questão do aumento da taxa de juros, né? Ela chegou num patamar bastante elevado, 15%, é o maior patamar dos últimos 19 anos, para você ter uma ideia da taxa Selic, né? Então, esse foi o remédio que o Banco Central aplicou, né, para poder controlar exatamente essa escalada inflacionária, puxada por uma série de fatores, basicamente é a questão da expansão monetária. E que movimenta muito o mercado, Demais, né? demais, Afeta porque todos. você imagina, nós estamos trabalhando com uma taxa de juros Selic de 15% contra uma inflação em torno de 5%, né? Então a gente está falando de um juro real muito, muito elevado, né? Muito próximo de 10%, o que é muito elevado historicamente, é uma taxa muito alta. Então isso acaba, de certa forma, interferindo, né? Interfere na Bolsa, interfere nas negociações dos títulos públicos federais, interfere na negociação dos papéis, né? Das emissões das empresas, enfim. Então nós tivemos aí digamos, um primeiro semestre bastante conturbado. Passando agora para o segundo semestre, nós tivemos aí, digamos, um cenário um pouco melhor, né? O Banco Central, de certa forma, readquirindo a credibilidade, né? Ao aumentar a taxa de juros para esse patamar de 15%, né? E aí, com isso, a inflação começa a recuar, né? A inflação acumulada nos últimos 12 meses, considerando uma referência de outubro, né? Ela caiu para 4,68% no acumulado de 12 meses, o que muito positivo, né? Ela chegou a bater mais de 5,5%, né? nesse retrato, né? Nesse retrato no início do ano. E as expectativas de mercado para este ano é fechar com uma taxa de inflação próximo do teto da meta, de 4,5%. Ou seja, o remédio aplicado pelo Banco Central funcionou, né? Trazendo pelo menos para dentro do teto da meta, que é 4,5%. Na verdade, é sempre bom frisar que, na verdade, o que o Banco Central persegue é o centro da meta é de 3%, né? Mas já é um sinal de que as coisas estão melhorando, pelo menos no que se refere à questão inflacionária. É claro que nós temos outros problemas políticos, problemas na balança comercial, a própria relação com os Estados Unidos, né? Continua sendo um problema, isso vai continuar no radar, mas nós já sentimos alguns sinais de melhora, como foi o caso do recuo do câmbio, né? Nós fechamos o mês de outubro com um câmbio na faixa dos 5,38. Você pega, por exemplo, a Bolsa também subiu bastante, né? Em outubro ela estava em 149 mil pontos, mas já rompeu o patamar de 150 mil pontos, o que é muito positivo para quem investe em renda variável. Então, assim, nós tivemos aí, em termos de cenário econômico, um ano que começou bastante preocupante, com ninguém sabia para onde ia a taxa de juros, a inflação e tudo mais, e agora, da metade para o ano para cá, até o mês de outubro, até o mês de novembro, vamos colocar assim, nós temos aí um cenário um pouco mais claro com relação a como vai fechar 2025 e como se apresenta o ano de 2026. E um pouco dentro da expectativa do que estava, né, sendo traçado agora já para o segundo semestre, né, Sandro? Sim, A sim. expectativa do que estava
Exatamente, é bom frisar sempre, né, que a diretoria, né, de maneira corajosa e com apoio do Conselho Deliberativo, tomou uma decisão no início do ano, aproveitando uma mudança na legislação que permitiu a marcação de títulos públicos na curva, né? Então, isso para todos os planos. Antes só o BD01 tinha essa prerrogativa e a partir de fevereiro nós conseguimos meio que imunizar as carteiras dos planos, tanto que se você pegar um recorte de janeiro para cá, todos os planos tiveram resultado positivo, todos, absolutamente todos, tiveram resultado positivo, no campo positivo. E considerando o acumulado do ano, né, até o mês de outubro, todos eles estão operando acima dos seus referenciais de rentabilidade. IPCA mais 4 na maioria dos planos, né, e no caso do plano BD, IPCA mais 4,65, né, o que denota a assertividade da nossa estratégia, né, de marcar a maior parte da carteira, que já era predominante de NTNB, né, e aí marcar isso na curva, isso também trouxe essa estabilidade de resultado e essa tranquilidade, tanto no curto prazo como também no médio e longo prazo para os nossos planos. Essa movimentação, né, mostra assim, a preocupação, né, e a importância, né, que a gente teve em fazer isso no início do ano e o resultado, né, o fruto que teve agora, né, até o mês de outubro. Isso. Inclusive, aquele quadro, né, que fica lá na diretoria, tem as NTNBs, é porque vocês não estão lá no dia a dia, né, mas a nossa da diretoria fica, como é que é o nome da tela, Sandro? Você é de investimento, eu não sou. Não, é uma tela do broadcast, no caso, que nós temos lá, que exibe lá o mercado, como é que ele está sendo pilotado aí no dia, né? Exatamente, e a gente fica acompanhando junto com a diretoria lá toda essa movimentação e os resultados positivos também, né, Sandro? Sim. Maravilha. Então, dentro desse cenário, né, de toda essa movimentação e essa expectativa que a gente teve, o que isso aplicou dentro dos resultados dos nossos planos? A gente já teve o spoiler aí de que as NTNBs deram resultado para os planos. Isso, exatamente. E como que se comportou diante desse cenário? Sim, aí no caso nós temos os planos, como eu já adiantei, né, todos os planos tiveram resultados positivos e acima dos seus referenciais de rentabilidade. O plano BD fechou o mês de outubro com 0,87 e no acumulado do ano 9,46, né? Isso equivale a uma rentabilidade de 115% do seu referencial. O CD02, né, que é o plano complementar ao BD01, também é uma performance muito boa. No mês de outubro fechou em 1,10 e com um acumulado no ano de 10,53, o que equivale a 147% do seu referencial, que é IPCA mais 4. O CV03, 0,92 no mês de outubro, no acumulado do ano 10,75, o que equivale a 150%, né? Então pega aí o IPCA mais 4, então são 150% do IPCA mais 4. Bom para você, né, que é do CV03, né? Com certeza. Não, é engraçado, né, pessoal? Às vezes fica toda hora, quanto que deu o resultado do CV03 e tal. Então, enfim, o CV03... Na cola, sabe o resultado inclusive, de todos, né, claro, mas o CV a gente tem um apego maior. Claro, com certeza. E o CV03, ele tem e é o plano do maior número de participantes, né? Então, também, não que nós não tenhamos cuidado com os demais, né? Mas o CV03, ele é o que afeta a maior parte, vamos colocar assim, dos nossos participantes, e vai bater, acho que 1 bi esse ano, né? Nossa expectativa, estamos aí muito próximos aí do patamar de 1 bi, né? O CD Metrô, ele rendeu 0,93 no mês de outubro, né, e 10,03 no acumulado do ano, que equivale a 140% do seu referencial. O CD05, 0,97 no mês, com 10,43 no acumulado do ano, 145% em relação ao seu referencial. O Brasília Prévio, né, que é o nosso plano instituído, assim, que está indo também crescendo de vento em pouco, principalmente em termos de volume de recursos, né, já bateu aí mais de 8 milhões, já está caminhando aí para os 9 milhões, em breve 10 milhões, né, aguardem, de patrimônio acumulado, né, já tem mais de 1.000 participantes também, isso é importante também, então está com 10,69% de acumulado no ano e 149% do seu referencial. O Regis Prev, que é o nosso plano para entes federativos, né, estamos lá nas prefeituras lá de Maringá, São Tomé, Querência do Norte e Cruzeiro do Sul, e em breve também em outros municípios aí espalhados aí no país, né?
nós estamos trabalhando com uma proximidade muito grande com o BRB está em vários municípios, né? Então nós estamos direcionando a nossa estratégia do Regisprev para onde o BRB está. Então o Regisprev ele fechou o mês de outubro com 1,01% de rentabilidade e 10,45% no acumulado do ano, que equivale a 146%. E o nosso PGA, né, que é o nosso plano de gestão administrativa, também em franca recuperação, já está com mais de 93 milhões de patrimônio, ele rendeu 0,89% no mês, 9,72% no acumulado do ano, o que equivale a 135%. Todos esses números é bom sempre frisar, né? Está lá no nosso informativo Previdência em Números, né? Exatamente, na área aberta, né? Com toda a transparência possível para os nossos participantes. Exato, inclusive para facilitar, né, nossos participantes, vou deixar o link aqui na descrição, tanto do Previdência em Números, inclusive dessa questão da rentabilidade histórica, tá, que o Sandro comentou, e a gente tem um acompanhamento de todos os anos dos planos para trás, para até agora, né, toda a rentabilidade dos anos, e você consegue acompanhar plano, né, plano por plano dentro do Previdência em Números, tem os comentários do gestor, aqui no PodPrev a gente traz, né, os principais pontos, mas lá dentro do Previdência em Números você consegue acompanhar detalhe, né, ponto a ponto, as carteiras, entre outras informações mais detalhadas também. Maravilha, Sandro. E a gente teve superávit nos planos também, né? Tanto o BD quanto o CV. O BD01 já com mais de 40 milhões, 45, né? 45 milhões de superávit, né? Então, e CV também, né? Maravilha. Tá tudo lindo. Com superávit confortável, né? De mais de 3 milhões, mais de 30 milhões aí de fundo garantidor de riscos previdenciais. Então, os fundos que têm risco atuarial, que é o caso do BD01 e o CV03, também estão super confortáveis. Todos estão caminhando bem, né? Estão muito bem. E é interessante a gente olhando o cenário aí, acho que 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a gente olhando em relação ao próprio plano BD, né? Como ele teve uma recuperação muito boa em relação, né, ao déficit que tinha e a recuperação que teve agora em relação ao superávit. Sem dúvida nenhuma. Isso é importante, né? É muito, muito importante, que dá tranquilidade para os nossos participantes, né? E quem sabe lá na frente, né, Laison, uma janelinha aí para quem sabe a gente, no caso do BD, eliminar, né, o custeio extraordinário. Esse né? É o nosso desejo, né? Um sonho. Exatamente. É importante. Então mostra assim a importância da gestão, né, de vocês, né, de toda a diretoria estar preocupada com todo participante. De todos estarem acompanhando. Sim, também, né? É importante essa questão também do acompanhamento por parte dos nossos participantes, né? São mais de 7.500 participantes, né? Então é importante todos estarem acompanhando, na medida do possível, estarem acompanhando os resultados dos planos. Sim, com certeza. E falando, Sandro, também, além dessa parte de resultados, né, trazendo um pouquinho agora mais para nossa atualidade, essa semana a gente soltou um comunicado, né, em relação a fatos que aconteceram no mercado, em relação ao próprio Banco Master. Sim. E aí a gente soltou um comunicado, inclusive está disponível no nosso site, nas nossas redes sociais também. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho aqui junto com o Laércio em relação a esse ponto, a gente poder esclarecer para os participantes. É importante mesmo reforçar isso, né, o nosso compromisso com a transparência, né, e a prestação de contas para os nossos participantes, é que nós, como está lá no comunicado, nós não temos nenhuma alocação, seja direta, seja em carteira própria, seja na carteira terceirizada, que no caso que nós falamos dos fundos de investimento, né, a chamada gestão terceirizada, são aqueles investimentos feitos por intermédio de fundos de investimento. Então, tanto na carteira própria como na gestão terceirizada, nenhum centavo de Banco Master dentro dele. É importante colocar isso. E é bom você dizer isso, Sandro, porque eu recebi vários contatos, né, a respeito dessa pergunta, né, e a gente tomou aquela decisão imediata de colocar isso claramente no nosso site, né, para tranquilizar o pessoal que realmente não temos este tipo de investimento, né? A carteira é muito bem conduzida, o Sandro faz um trabalho de maestria lá com a equipe, né? Então é bom a gente sempre reforçar isso, tranquilizar o nosso público que nós conduzimos muito bem a nossa carteira. E é bom frisar, né, que inclusive saiu até um comunicado da Previc, né, que a Previc, assim que saiu a história do Banco Master, fez uma varredura em todos os planos, né? Então isso foi legal também, né? E aí todos os planos fiscalizados pela Previc, né, são mais de 260 fundos de pensão, né, entidades fechadas, nenhuma tinha
ativos do Banco Master. Né? Né? Muito bom. Isso é uma notícia muito boa. Isso é sinal de amadurecimento. Né? Afinal de contas, a história do Banco Master, não obstante essa negociação que estava correndo com o BRB, existia sim já um temor já no mercado com relação à questão do Banco Master, e aí por esse motivo, não só nós, como também todas as entidades fechadas de previdência complementar não adquiriram papéis do Banco Master. Né? Então, e aí com isso minimizou esse problema aí com relação à liquidação do Banco Master. Então, isso trouxe tranquilidade para todos os participantes, não só da Previdência BRB, mas de todo o sistema de entidades fechadas de previdência complementar. Maravilha. E a gente convida, né, os participantes a continuarem, né, acompanhando, né, os nossos informativos. Sim, né, sim. E confiar nos canais oficiais, né, do que é Exato. divulgado nossos também, Exatamente. em relação à questão da nossa transparência. Isso mesmo. Né? Isso é importante demais, porque, volto a dizer, né, a entidade, a Previdência BRB é uma das entidades mais transparentes que tem no mercado. Né? Então, Sim. nós divulgamos os resultados dos planos na área aberta. Né? Se você Que for não olhar, é comum, né? Que não é comum. Os demais. Não é comum, né? Se você for olhar, a maioria das entidades, ela disponibiliza os resultados dos planos de maneira detalhada por intermédio dos seus portais, junto aos seus participantes. Acesso individual. Exatamente. Então, só quem é participante daquele plano que muitas vezes tem acesso detalhado aos investimentos. No nosso caso, não. Nós divulgamos isso na nossa área aberta, deixamos isso muito claro, até porque, como nós estamos atrás de novos participantes, é importante que os mais transparente. Exatamente, que os novos participantes, no caso, o que pretendem, no caso, entrar em um dos nossos planos, saibam o que tem, como é que é administrado, como é que funciona a governança de investimentos e possa ter essa tranquilidade na hora de tomar essa decisão de investir num plano de previdência. Afinal de contas, é uma decisão que vai para a vida toda. Nós brincamos muito, né, que o relacionamento a um plano de previdência é um relacionamento, às vezes, muito maior do que alguns casamentos. Né? Alguns casamentos vão e acabam rápido e tudo mais, mas com o seu plano de previdência, normalmente dura... Vai longe, vai muito longe, né? Vai para mais de bodas de prata, de ouro aí, bodas de ouro de relacionamento. Tá importante, no caso, na hora das pessoas fazerem a escolha. Transparência. Exatamente um plano que tenha essa transparência como nós temos. Maravilha. E aproveitando já esse assunto sobre novos participantes, né? Vamos mudar agora a pauta. Vamos lá. E dizer que nós, né, continuando essa expectativa que a Previdência BRB tem, né, de expansão, de crescimento, eu sei que o Laércio tem algumas novidades, de algumas realizações. Conta pra gente, Temos novidades. A gente tem dito sempre, né, que a nossa meta maior é o crescimento da entidade. Como? De que forma o crescimento? Da base de participantes, óbvio, né? E por que é importante o crescimento da base de participantes? Porque com isso a gente consegue trabalhar de uma forma que a gente consegue, inclusive, em algum momento, reduzir a taxa administrativa, né? Que muitas vezes as pessoas questionam o valor dessa taxa, o percentual, que a rigor ela é muito baixa, né? Quando a gente compara aí no mercado, sobretudo com as previdências abertas, né? Mas o nosso foco é, de fato, o crescimento da nossa base. E por conta disso, né, eu quero lembrar que no último encontro nosso, nós falamos aqui sobre uma campanha que chegaria, né, e que a gente agora não quer nem chamar de campanha, né, nós estamos falando da plataforma Indique Ganhe. Essa plataforma ela é aberta para todo participante. E qual é o objetivo dessa plataforma? É que você, Geis, indique alguém para ter a sua previdência. Sandro, você indique alguém para ter a sua previdência, porque nós entendemos quanto é importante você pensar no seu futuro, você ter a sua previdência privada, né? Olhando lá para frente. Então, a gente está oportunizando que cada participante ele possa indicar 1, 2, 10 pessoas do seu relacionamento, e o papel dele é apenas indicar. Nós vamos atrás desse contato que ele vai fazer através da plataforma, vamos fazer o convencimento dessa pessoa, mostrar o quanto é importante a previdência, e efetivando essa previdência, ou seja, ele se tornando um participante, a pessoa que indica ganha lá uma estrelinha, né? E ele pode indicar 1, 10, 20, e cada conversão vale uma estrela, e essa estrela pode ser trocada ali por brindes muito interessantes, por prêmios, né? Vamos chamar assim, na verdade. Medalha. Na verdade, estrela é coisa do passado, né? Hoje é medalha. Mas é uma forma de bonificar. É uma bonificação, né? Isso. Mas, de fato, são medalhas, e essas medalhas você conquista e chega ali bronze, prata, ouro, e você pode trocar por prêmios muito interessantes, né? A gente procurou fazer algo assim bacana, né? Que atraia realmente o interesse, a motivação, e veja que o seu papel é somente indicar. O esforço da
da venda e do convencimento é nosso. A nossa equipe vai entrar em contato, vai fazer o trabalho de convencimento e, se efetivando, ótimo, temos mais um participante, a nossa base se amplia, todo mundo ganha, não é isso? Quem indicou ganha lá o seu prêmio, troca por um prêmio bacana, a instituição cresce, com a instituição crescendo a gente ganha conforto, segurança. Aliás, isso me faz lembrar de que essa semana passada nós tivemos uma determinada entidade, não vou citar por uma questão aqui de ética, mas qual era a questão? Como que eles resolvem a vida deles, porque eles não cresceram. Eles têm apenas um plano, né? E um plano não sustenta. Né? Hoje a Previdência BRB tem 7 planos de previdência, né? E crescendo a base a cada dia, porque esse é nosso grande objetivo, e vendo o sofrimento deles porque não acordaram para essa necessidade do crescimento. Né? Então hoje estão restritos a um plano, e esse plano hoje não se sustenta, e nós estamos sendo procurados, inclusive, para ajudá-los a encontrar um caminho. Né? Você vê o quanto é importante essa percepção de crescimento. Então, esse é um ponto fundamental. Convido você que ainda não aderiu, vai lá no nosso site, clica lá, você vai lá na aba de serviço, você vai ver a campanha, Indique Ganhe, né? E participe, que vai ser muito bom para você e para todo mundo que está hoje no plano de previdência. Principalmente se a pessoa está satisfeita, né? Principalmente. Se ela está satisfeita, então ela indica, né? Quem gosta, indica. Exatamente. É isso? Quem gosta, indica. E quem ama, indica também, né? Afinal de contas, também a Previdência complementar é um instrumento de proteção dos seus familiares, dos seus amigos. Exatamente. Né? Então, e a gente, quando fala em indicar, você pode indicar filhos, né, parentes, sobrinhos, né, amigos, não tem limites. Não tem limites, né? De outro lado, a gente tem outras excelentes notícias também, ainda nessa mesma linha, na verdade, né? Hoje nós fomos vencedores de um certame muito legal que é da Infra SA, uma empresa assim conhecida, grande no nosso país, né? Na parte de transportes. É uma estatal, estatal grande, e aí concorremos com gente grande, né? BB Previdência, Centros, e por aí foi. E nós logramos êxitos, fomos escolhidos, né? E uma das menções dita pela própria diretoria, inclusive, né, Sandro, foi que excelentes referências a respeito da Previdência BRB junto ao órgão de fiscalização, e que para nós é muito caro. Exatamente. Né? Então, conquistamos esse ponto, estamos aí fechamos ontem no Conselho de Administração, está sendo encaminhado a Previc, que é o órgão que aprova no final das contas, né? Mas ganhamos esse certame, também ganhamos da Telebrás, ano passado, então estamos no processo de finalização, né? Então a gente tem um bocado de participantes chegando, o que vai ao encontro do que eu disse, do crescimento, né? Fechamos também essa semana com uma primeira empresa do ramo de conservação, limpeza, né? Que é algo inusitado. É a primeira, né? Primeira, que faz a sua previdência também para os empregados. Então, caminhando nessa linha de crescimento, de incentivo, de demonstrar para as pessoas o quanto é importante a previdência, né? Isso tem sido muito bacana, porque é a nossa meta para esses próximos anos, o crescimento da nossa instituição. São boas notícias. Aliado a isso, também estamos numa fase final de conversa com o banco, né? Ou seja, com a corretora de seguros do BRB, a seguradora do BRB, na verdade, também para que a gente possa fazer um trabalho como um canal, né, dentro da instituição, para alcançar o maior número de pessoas com a nossa previdência, da mesma forma com a plataforma da plataforma de investimentos, né? BRB Investimentos. Da Genial BRB, né? Também, quer dizer, há um esforço muito grande da diretoria, né? Hoje o Sandro, a Mirinha, e eu me junto a eles nesse processo, no sentido de que a gente busque realmente alternativas de crescimento para que a nossa instituição seja cada vez mais perene, mais longeva, né? E que todo mundo possa descansar, sabendo que o recurso está muito bem administrado, e aqui a gente está na meta do crescimento. Sim, e que a gente possa cumprir o nosso papel, que é levar previdência para as pessoas. Sobretudo né? Isso. Conforto, aposentadoria também. Sim, obrigado, Sandro. Você não me lembrou. Teve mais um, né? Assinamos hoje, né, com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, né, quer dizer, um conselho representativo em Brasília. Só em Brasília são 4.000 associados ao conselho, né? No Brasil isso chega a mais de 120 mil, né? Mas em Brasília, eu estou falando do Conselho do Distrito Federal. Fechamos hoje também, a gente agora encaminha a Previc para os passos legais, né, de aprovação.
mas você vê que não estamos parados, né? Então, bem lembrado, Sandro, é verdade. Maravilha. E tem outros por aí também que a gente está namorando há algum tempo, Isso. mas previdência é realmente um namoro longo. Até culminar num casamento ele demora um pouquinho, mas a gente chega lá. É isso aí. O importante é que a gente está levando, né, previdência para as pessoas, e essa campanha, né, voltando a essa pauta desse assunto do ID que ganha, é muito legal porque você consegue levar, né, o conforto que você tem ali da sua previdência, você consegue levar para as pessoas também. Então, foi uma atitude bacana, tanto da diretoria, né, de ter abrir essa oportunidade para as pessoas, e que os nossos participantes possam trazer pessoas a mais, né, para pro Brasília Prev, inclusive, que é um plano, né, instituído, e que as pessoas que acompanham os nossos resultados aqui vê que o Brasília Prev tem um resultado muito bom, né? A gente tem, inclusive, simulador no site que pode estar, né, acompanhando. Você faz simulação, vou colocar, sei lá, 250, quanto que eu vou ter de aposentadoria lá na frente, quanto que se acumula, o segredo dos juros compostos, né? Que são... esse segredinho dos juros compostos é uma maravilha, então é legal, principalmente, né, no tempo longo, né? No Exato. longo prazo, né? Exatamente, no longo prazo. É importante quando a gente extrapola a questão da previdência para também a questão de você olhar para o futuro, né? Sim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de dentro de casa, né? Minha mãe tem 88 anos, né? E ela me procurou falando, meu filho, eu quero fazer uma previdência. Eu falei, mãe, uma previdência? Com 88 anos? Sim, quero fazer. Por quê? Porque eu quero pensar em vocês já. Então, eu vou pegar um recurso que eu tenho, filhos, né? Eu vou colocar na previdência e já vou designar você, sua irmã, seu irmão, como beneficiários da previdência, já pensando aqui na questão sucessória, né? Então, o quanto é importante, quanto é diverso a previdência, sim, né? Exatamente. Quanto ela tem alternativas, né, adicionais. Sim. Então fica aí uma dica também, né? Aquelas pessoas que já estão numa idade mais avançada e que querem pensar no futuro em relação aos seus familiares, é um bom caminho, sem ITC, sem imposto, sem imposto sobre sem inventário, mortes, né? Sem imposto de renda, sem então, passar por inventário. É isso. Fica a dica. Mais uma dica anotada, né, para os participantes. Ele atende desde da criança recém-nascida, né, da criança, do bebê, até aos nossos pais, nossos avós também, né? Então é um plano, o Brasília Prev, ele atende todos esses segmentos. Todos os segmentos. Ele é um plano muito versátil, uma alternativa muito boa, né? Exatamente. Tomara que as pessoas utilizem, né, e venham para poder fazer cada vez mais e levem também, que ele é muito bom, né? É um plano que já atingiu 1.000 participantes. Sim, e vamos dobrar a meta agora, né, Sandro? Agora que bateu 1.000, vamos para 2.000. E vai aumentando aí. O gente que ganha, acho que vai ser um apoio. Vai ser um apoio. Inclusive, eu vou deixar para vocês, tá, aqui nos comentários, o link da página da campanha, explicando como que funciona, tá? O portal tá bem interativo, tá bem legal de cadastrar. Você utiliza o seu login e senha do portal do participante. Então, já tá tudo vinculado. Nossa equipe de tecnologia já fez um trabalho bem legal. Você só entra, você usa seu CPF, assim que você usa no portal do participante, de lá você já tá cadastrado. E aí você faz as indicações, nosso time comercial trabalha, como o Laércio já falou, e lá tem as orientações, o regulamento, já tem a loja de brindes lá também do que você pode resgatar, como que você acumula as medalhas e os outros detalhes, que tá bem interessante. Vocês vão gostar, o negócio tá bacana também. E para 2026 tem coisa chegando tem aí. novidades, vai ter o upgrade também, né? Aproveita até dezembro que depois tem upgrade. Vai ter um upgrade. Exatamente. É isso. Maravilha. Então, com isso, a gente mostra que a gente tem esse cuidado com participantes que tá vindo, mas a gente está cuidando de quem tá dentro, com o perfil de investimentos, né, Sandro? Isso, exatamente. Dá só um pequeno spoiler, porque vai ter vídeo novo. Isso, exatamente. A gente não vai falar muito para vocês aqui, tá? Porque vocês vão ter que assistir outro vídeo. Aqui é só um detalhezinho. Só um spoiler. Aqui é só um spoiler, porque tem coisa boa vindo. Conta aí, Sandro, pra gente. É verdade. No CD05 e o Brasília Prev, né, que são os nossos planos de mercado, vamos colocar assim, o CD05 por ser um plano patrocinado e o Brasília Prev por ser um plano instituído, nós tomamos a decisão, né, lá na diretoria, com o apoio do Conselho Deliberativo, de implantar o perfil de investimento nesses dois planos. Inicialmente nesses dois planos, até algumas pessoas do CV03, né, me procuraram e tal, podia botar lá no CV03, calma, vamos...
a implantação, exatamente, um desafio de cada vez. Um filho nasce de cada vez. Exatamente. Então, aí nós resolvemos implantar nesses 2 planos, né, que são os nossos planos de front, né, de venda, né, e a partir do mês de dezembro agora, né, as pessoas já vão poder escolher o seu perfil de investimento para valer já no mês de janeiro ou mais tardar em fevereiro do ano que vem. Então, as pessoas vão fazer um teste de adequação, depois desse teste de adequação, fazer um termo de opção pelo seu perfil. Nós vamos ter 3 perfis, moderado, conservador, moderado e arrojado, e aí a partir daí as pessoas vão escolher e vão passar a acompanhar esses planos. Inclusive é importante sempre mencionar isso, esses planos vão ter 3 cotas, né? Então, mas isso aí a gente deixar isso pro vídeo, né, Geise? Vamos deixar pro vídeo. Mas só queria fazer uma perguntinha para você, Sandro, para esclarecer. E quem não fizer nada? Não se manifestar? Sim, boa pergunta, Laércio. Quem não fizer nada vai ficar no perfil conservador. Isso, exatamente. Perfeito. A carteira que nós chamamos de carteira conservadora. A gente vai subentender que a pessoa é perfil conservador, ele é conservador, então ele vai ficar na carteira conservadora. E a janela de escolha vai ser aberta uma vez ao ano. Uma vez por ano. Sempre no mês de dezembro. Sempre no mês de dezembro. Muito bom. Exato. Tá bom? E o restante das informações, acesse o nosso site. Assista a cena nos próximos capítulos. Isso, exatamente. A gente vai fazer como se fosse um FAQ, né, Sandro? Com perguntas e respostas para ficar mais fácil, porque já é destinado mais para o público dos 2 planos. Do CD5 e do Brasília Prev também, mas para os próximos planos, né, para os anos para frente, a gente está pensando aí como é que vai fazer exatamente. também. Não é isso? É isso. Tem uma outra questão também que nós recebemos um questionamento pessoal do metrô, né? Com relação a não só do Banco Master, mas também tivemos algumas perguntas, né, com relação à questão e do BRB e do próprio metrô e tudo mais, né? Importante. Eu gosto, a gente estava até conversando, né, sobre isso, a importância da gente, por isso que a gente sempre fala, né? Por favor, olhem o plano, olhem lá. Lá no plano tem não só o quadrinho da rentabilidade, mas também tem lá o demonstrativo de investimento, o chamado DI, né, que também é publicado junto com os resultados do plano, né? Então, lá no DI tem lá o detalhamento dos investimentos. Aí muita gente fala, tem papel do BRB e tudo mais. Olha, já vou adiantando no caso, né? Quem tem papel de emissão do BRB são só 3 planos. É o BD01, o CV03 e o CD05. Os demais planos não têm papéis de emissão do BRB. Importante destacar isso. Lembrando que a legislação fala que você pode até colocar até 20% em papéis de emissão da patrocinadora, né? Então, esse é o limite determinado pela resolução, pela legislação. Exatamente. Na nossa política de investimento, nós cortamos isso pela metade. Então, na verdade, a legislação permite 20, nós poderíamos chegar até 10, e no caso a maior exposição que nós temos hoje é no BD01, que tem 5%. Os demais planos têm muito menos do que isso. O CV03 tem menos de 5% e o CD02 tem 1,37%, para vocês terem uma ideia, de alocação no BRB. Então, assim, só deixar claro exatamente que nós... O que nós estamos privilegiando? Lá nós não temos cor, digamos assim, né? Nós colocamos naquilo que nós julgamos que dá melhor rentabilidade e melhor relação risco-retorno, né? Exatamente. É a melhor relação risco-retorno, né? Então, assim, o risco menor possível. O que tem? É NTNB. Então, se você for olhar, a maioria dos nossos planos, a maioria tem mais de 90% em NTNB, né? Então, é um risco de crédito baixíssimo, né? E com marcação na curva, que seja gerando menos volatilidade possível. Então, nós procuramos sempre privilegiar isso. Então, não estamos, se o metrô fosse emitir papel, nós iríamos analisar como se fosse um outro papel, como outro qualquer, né? Então, nós estamos aqui para olhar o que for melhor para o plano, né? Para o objetivo do plano e aquilo que ele se propõe e a rentabilidade que os nossos participantes querem, né? Então, é sempre bom frisar, né? No caso, os planos que têm, nenhum deles tem papel do Master, e os que têm papel do BRB são só 3, que é o BD01, o CV03 e o CD05, em patamar de baixa exposição. E baixíssima exposição, ou seja, não temos, assim, e nós continuamos com muita confiança com relação ao BRB, né? O Master já era um outro caso, uma outra situação, um banco privado, e banco privado está sujeito realmente a todos os riscos e intempéries do mercado. No caso do BD, o BRB é um banco público, né? Então nós temos nesse ponto nós temos toda a confiança que o BRB vai se recuperar e sair
dessa fumaça. Situação midiática. Exatamente, dessa situação midiática. Eu acho que essa é a palavra. É a melhor palavra para definir essa situação do BRB. Maravilha, é bom a gente trazer, né, esses esclarecimentos, né, essa questão da transparência e que as pessoas continuem acompanhando, né, Sandro, os canais, procurar a gente nos canais oficiais também, né, a gente no site sempre deixa os comunicados, né, as notificações também, Exatamente. As informações e qualquer dúvida que tiver, entre em contato com a gente, porque a gente está ali com as portas abertas para poder estar esclarecendo. É isso mesmo. Né? Temos o nosso canal de ouvidoria, né, temos o nosso canal de relacionamento, enfim, fiquem à vontade aí para entrar em contato. Não... se você escutar alguma coisa, algum boato de lá para cá e tudo mais, entre em contato. Vai na fonte certa, né? Exatamente, vai direto na fonte, né? Na fonte. Vai se alimentar, vai beber direto na fonte, muito melhor. Perfeito. Tá certo? Bom, hoje a gente teve muitas informações, muitas pautas relevantes. Agradecer a presença de vocês mais uma vez. É sempre bom, né? A gente trocar informações, trazer informações dos participantes também, essa transparência. Obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom o bate-papo. Valeu, e para você, participante, obrigada mais uma vez aqui pela audiência, por estar aqui com a gente. Continue acompanhando a gente nos nossos canais oficiais, nas nossas redes sociais, inclusive aqui no YouTube. Você não deixou o like e não se inscreveu, então faça isso agora, tá? E se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like no nosso vídeo, deixa comentário, dúvidas, né? Que se você tiver sugestões aqui, a gente está sempre, né, aprimorando e otimizando o nosso PodPrev. E continua acompanhando as nossas outras redes, tá? Facebook, Instagram, LinkedIn e no nosso site. Continue acessando, a gente sempre deixa as novidades, notícias, informações, comunicados. Ele está sendo atualizado, né, todos os tempos, inclusive essa questão do Indique Ganhe, tá? Na abinha de serviços. Tem as informações lá também. Tem outros projetos também que estão em andamento que vão estar disponíveis no site. E a gente se vê na próxima. Obrigada e tchau, tchau.